Na Rede Aerp, a informação e o diálogo caminham juntos. E o Aerp Entrevista é esse espaço dedicado às emissoras associadas, a todo o Paraná, à população. E nesse momento, a gente traz convidados especiais para debater temas do nosso cotidiano que impactam a nossa vida, o nosso dia a dia. E hoje o Aerp Entrevista recebe um nome que faz parte da memória viva da nossa cidade, da capital paranaense, Rafael Greca de Macedo, mais que ex-prefeito, uma figura que ajuda a desenhar Curitiba, que a gente atravessa todos os dias. E o nosso Paraná, seja bem-vindo, hoje secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável. Um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Flávia. Um carinho especial para todos que estão do outro lado do rádio, porque eu sei o poder do rádio. Desde que o Giuliano Marconi, em 1930, inventou esse meio extraordinário de comunicação e que é capaz de mobilizar multidões e até quando a internet falha, funciona. Foi usado em todos os momentos de cataclismo no Rio Grande do Sul, mesmo aqui no Paraná, em Rio Bonito do Iguaçu agora, nós usamos o poder do rádio para conversar com as pessoas e também para criar estratégias de resiliência e de resistência e de vitória sobre as dificuldades. Agora, à frente da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável, o senhor leva a sua experiência de planejamento urbano para uma escala ainda maior, a escala do Paraná. E aí, secretário, a gente sabe dos desafios enfrentados quando se fala em meio ambiente. Tivemos recentemente essa questão em Rio Bonito do Iguaçu. Secretário, o Paraná tem se posicionado em referência nacional a políticas ambientais. Mas hoje, qual é o maior desafio? O Paraná é o estado mais sustentável do país. Nós temos uma tradição de todas as propriedades rurais terem 20% de reserva legal, portanto, todas as propriedades rurais, por maiores que sejam, têm 20% de área para Mata Atlântica, 20% de área para reserva de biodiversidade, e lá vivem as onças pardas, as onças pintadas, vivem os coatis, vivem os veados campeiros, vivem os pássaros da imensa biodiversidade do Paraná. Temos também, junto aos rios, dependendo do tamanho do rio, ou 15 metros de cada lado ou 25 metros de cada lado, que são uma espécie de corredores de biodiversidade. Mas tudo isso se soma a 74 parques estaduais, agora 75, porque o Parque Nacional do Iguaçu agora é Parque Estadual do Iguaçu, porque nós conseguimos provar na Justiça que o Paraná comprou a Floresta do Iguaçu do espanhol Jesus Val no ano de 1916, o governador Afonso Camargo, na época, atendendo um pedido do Santos Dumont, que fez uma cavalgada patriótica, tendo vindo de Buenos Aires de barco até Foz do Iguaçu, foi ver as cataratas a cavalo e depois não desceu do cavalo. De Foz do Iguaçu veio a Guarapuava, de Guarapuava veio a Ponta Grossa e depois pegou trem até Curitiba, e aqui em Curitiba, depois de ir ao Grande Hotel Moderno, de assistir um jogo do antigo Internacional, do vovô do Atlético, com o Afonso Camargo no estádio que depois se chamou Arena da Baixada. O Santos Dumont, na segunda-feira, convenceu o governador Afonso Camargo a transformar aquilo que todas as pessoas mereciam ver e que só poderia ser um parque público no Parque Estadual do Iguaçu. Tendo comprado as cataratas, houve uma contestação do proprietário, que era um espanhol que remontava a sua posse ao tempo da colônia militar do Iguaçu, mas como o patrimônio devia ser de todos, ele depois acabou desistindo em 1919 no Supremo Tribunal Federal. E o nosso procurador-geral, recentemente, esse ano,
a ação começou em janeiro e terminou agora há pouco tempo, nos deu o ganho de causa. O Parque do Iguaçu é do governo do Paraná. Bom, o que eu quero dizer? Que esse estado tão sustentável ainda assim está sofrendo emergências climáticas como a do Rio Bonito do Iguaçu. Isso foi provocado também por um grande desmatamento que um assentamento de sem terras fez em Quedas do Iguaçu. A mata ali foi completamente devastada. A ausência de corredores de mata no entorno das calhas dos rios transforma as calhas dos rios em corredores de vento. Então, o dia seguinte do Rio Bonito do Iguaçu, o dia seguinte do desastre que já houve em 1900, eu acho que era 79, eu não sei, em Laranjeiras do Sul, e outros desastres ambientais que nós já tivemos, é sempre plantar árvores, plantar árvores, plantar árvores. Mas também nós termos radares meteorológicos eficientes que protejam o povo. O sistema de radares do Paraná está sendo desenhado para ter um radar em Cascavel, que já funciona, um radar em Jandaia do Sul, que o governador hoje ou amanhã deve comprar, vem de procedência finlandesa, um outro radar em Campo Magro, aqui na região metropolitana de Curitiba. Há um radar e um sensor meteorológico também no alto do Pico do Marumbi. A ideia é fazer um sistema de 9 radares que cubram por completo o nosso território. E uma torre meteorológica de 132 metros de altura, que também nós estamos negociando a partir de Basileia, na Suíça, com o Instituto de Clima Internacional. Essa torre vai ser como a torre que tem do Civan, na Amazônia, e vai ser a segunda torre meteorológica do Brasil para medir ondas de calor e desastres ambientais e ecológicos. Esse sistema meteorológico do Paraná será um legado do governo do Ratinho Júnior, que se somará a todas as ações do IAT e também a todas as ações que nós, prefeitos de Curitiba, já fizemos. Plantio de 550 mil árvores na minha gestão. O Eduardo já está em 600 mil árvores, porque são 100 mil árvores por ano. O trabalho da pirâmide solar da Cachimba para reduzir o efeito estufa por energia limpa. A ideia dos telhados solares dos terminais de ônibus de Curitiba. Já tem no Boqueirão, já tem na Santa Cândida, já tem no Pinheirinho, já tem na estufa do Jardim Botânico, já tem no Parque Barigui. Eu, por exemplo, sonho com um telhado solar também no Museu Oscar Niemeyer. Tem também na minha prefeitura, na prefeitura de Curitiba, que agora não é minha, é do Eduardo, né? Mas é a prefeitura da nossa cidade. Sempre será minha, porque eu adoro a prefeitura, eu sou funcionário da prefeitura. E eu fui triprefeito. Mas mais que isso, a ideia é somar energia limpa. O governador está comprando também 72 usinas eólicas para os campos de Palmas, porque o vento também é uma energia limpa. E quanto mais a gente descarbonizar, melhor fica o mundo. Quem viu o Fantástico no domingo, viu a professora Mariângela Hungria, e todas as pessoas que se preocupam com o meio ambiente deviam copiar o vídeo da Mariângela Hungria, onde ela mostra como ela alimenta em laboratório, lá na Embrapa de Londrina, ela alimenta as plantinhas de soja, inoculando nelas um princípio ativo que impede, um biofertilizante natural.
Daí o povo se livra de comer veneno. Toda planta que não tem nitrogênio bem aplicado ou corretamente aplicado, como faz a professora Maria Ângela Hungria, pode se transformar num veneno. Ela consegue fazer agora o soja orgânico, o soja completamente sustentável. Por isso que ela ganhou o Prêmio Nobel de Agronomia, o Prêmio Nobel de sustentabilidade em Iowa, nos Estados Unidos, que é o chamado Oscar da sustentabilidade. E veja, essa senhora, ela não é paranaense, mas é radicada no Paraná, mora em Londrina, trabalha na Embrapa, e com o seu saber científico, ela, que é uma conterrânea nossa, porque agora ela ganhou a Ordem do Pinheiro, ela é considerada uma benemérita do Paraná, essa senhora de menos de 70 anos, ela é um símbolo da sustentabilidade. Você que está do outro lado da linha, no campo, comece a pensar em soja fertilizada por fertilizante orgânico, porque isso vai agregar valor ao seu produto, vai lhe dar mais condições de exportação, vai poder ser rotulado como produto sustentável e vai trazer maiores benefícios para o seu negócio. Secretário, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho sobre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável, porque ela é grandiosa. É uma secretaria que trabalha áreas com a água e com a terra, e trabalha com o ar, que é a meteorologia. O CIMEPAR trabalha com o ar, com o vento, com as ondas de calor, com as ondas de frio, com as frentes frias. O IAT trabalha com a água e trabalha com a terra. Trabalha com a perfuração de poços, trabalha com a outorga da água nas várias propriedades rurais, trabalha contra a erosão, quando a água come a terra e faz vossorocas, grandes buracos. Trabalha também com as lagoas, com a drenagem, com a macrodrenagem, e trabalha com a água necessária que precisa ser armazenada pelas florestas. Os 75 parques estaduais agora, mas também trabalha com a biodiversidade, porque se houver biodiversidade, vai haver sempre mais florestas. Por exemplo, um bicho como a anta, tão feia e tão bonita ao mesmo tempo. Houve um tempo em que xingavam as pessoas dizendo sua anta. Ignorância, porque a anta é uma grande fazedora de florestas. Tudo que a anta come, dissemina na sua alimentação e depois nas suas fezes, ela é uma multiplicadora de florestas. O Gunther Pauli, que escreveu o livro Economia Azul, fala que a coisa mais importante de uma floresta é uma anta, ou são catetos. São bichos que, comendo as sementes das plantas, disseminam as plantas, multiplicando a floresta. Então, isso é parte do trabalho da parte de terra do IAT. A água é outra parte. E o CIMEPAR trabalha com as fúrias do vento, com os raios, com os trovões, com a grandeza da natureza. Então é uma secretaria muito bonita, também tem que ensinar o povo a ter sustentabilidade, a fazer compostagem, a dar de comer as minhocas nas caixinhas de compostagem, coisa que dá para fazer até dentro de um apartamento, e fabricar adubo orgânico dentro de casa. A nossa cidade de Curitiba se notabilizou por uma sustentabilidade que começou em 1992, quando houve a primeira COP, das 30 que já tivemos. Foi a Rio 92.
onde o então prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, voltou com a ideia de criar aqui uma cidade ecológica. Veio a família Folhas, veio o lixo que não é lixo, não vai para o lixo, as criancinhas cantando em coro. E o que a gente faz com o lixo? E elas cantam separe. Então, tudo isso começou a criar no Paraná uma consciência ecológica que, graças a Deus, tem se multiplicado. Agora, não é mais necessário rotular quem gosta de ecologia de eco-chato. Não, eles são os parceiros da natureza, os grandes protagonistas do futuro. Nós precisamos que a nova geração de curitibinhas e paranaensezinhos se faça com a instrução de que a nova ética é a sustentabilidade. Quem é correto ambientalmente é quem é ético, é quem quer manter o mundo adiante. E se depender de mim e do governador Ratinho Júnior, não haverá apocalipse no Paraná. Estaremos salvos. Se Deus quiser. Aliás, secretário, o senhor sempre falou da cidade como uma obra de arte coletiva. Agora, trabalhando nessa escala de Estado, a obra de futuro que o Paraná precisa construir para ser mais sustentável. A gente tem Curitiba, né, como o senhor estava falando, como um exemplo. A gente tem os parques de esponja. O Paraná falta muito, a gente já tem também exemplos no nosso interior. Muitas cidades já estão ganhando parques urbanos. Eu fiquei numa alegria anteontem porque pude instalar o passeio público de Santa Mariana, lá do lado de Cornélio Procópio, lá perto da Mata São Francisco, lá no norte mais quente e mais tórrido do estado, lá onde naquelas cidades que cheiram a pó de café, porque fazem torrefação do café, e daí as cidades têm cheiro do amanhecer. A gente, qualquer hora do dia que passe ali, fica com vontade de tomar café. Coisa boa. Secretário, vamos para um lado que todo mundo adora do senhor, que é a história, cultivar essa memória da cidade. Já, lógico, a gente tem essa questão de Curitiba, que mora no seu coração, né? Acho que até o Palácio de Cristal do Jardim Botânico está aí gravado no seu coração, como tantos outros cartões postais. É importante, até onde é tão importante a gente manter viva a história de cada cidade. A gente está falando para o Paraná todo, são cidades importantíssimas, rotas agrícolas. Quer dizer, às vezes a gente aqui na capital também não conhece tão bem o nosso Paraná. Rotas culturais também, né? Começa o Paraná quando amanhece nos contrafortes da Ilha do Mel, na fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, na Gruta das Encantadas, aquele dique de pedra preta de abásio, incrustado em granito branco, lá onde as águas do mar fazem o barulho que marulha como se fosse canto de sereia. Lá também começa o forte de Dom Pedro II, com o farol tão lindo. E depois a fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, de 1780, que o Afonso Botelho de Sampaio e Souza plantou para evitar que os espanhóis ocupassem o Paraná. Tanto a Ilha do Mel como Guaratuba foram pontos que o general Afonso Botelho de Portugal colocou para dizer: "Xô, castelhanos!", mandar eles embora daqui. Daí depois ele entrou em direção a Guarapuava, foi a expedição que terminou no Rio das Mortes, porque os índios lá eram muito ferozes, mataram alguns portugueses. Só mais tarde que Guarapuava foi pacificada, quando o curitibano Diogo Pinto de Azevedo Portugal veio fazer a conquista pacífica dos campos de Guarapuava. Daí já era mais uns 60 anos depois do episódio do Afonso Botelho. O Paraná prossegue lindo no Planalto de Curitiba, depois da Serra Azul,
depois da Mata Atlântica exuberante, pelos caminhos do Itupava, do Arraial e da Graciosa. O do Itupava é o caminho da ferrovia Curitiba-Paranaguá. O da Graciosa é a primeira estrada de rodagens do Paraná, a primeira que tem grade para passar uma carroça e fazer curva sem virar. E depois a outra é a estrada do Arraial, que é a estrada do Arraial do Rio dos Padres, por isso tem o viaduto do Rio dos Padres, na BR-277, porque os padres que tinham um convento por volta de 1600 em Paranaguá, na Rua da Praia, tinham também uma fazenda de criação de gado no Arraial do Bom Jesus, onde hoje é São José dos Pinhais, onde é a Fazenda Roseira, a fábrica da Renault. Essa grande Curitiba que nasceu foi uma cidade de mineradores de ouro que começou com um garimpo no Rio Atuba e terminou, um dia ela era sertaneja, ela acordou europeia, porque começaram a chegar alemãezinhos, polaquinhos, italianinhos, ucranianozinhos, japonesinhos, que se misturaram com gente do Brasil inteiro e com os portugueses e os castelhanos, e os que o povo então chamava de bugres, mas eram os indígenas, os nossos Guarani e os nossos Caingangue. O nome Curitiba é Caingangue. Curitiba, muito pinhão. O cacique dos campos de Tindiquera sabia das coisas. Ele mostrou para os portugueses onde tinha comida, porque pinhão para eles era comida. Eles não tinham geladeira, mas eles guardavam o pinhão dentro da água corrente do rio. E você que quer comer pinhão no Natal, molhe o pinhão, bote num balde, guarde uma noite, deixe umedecer e depois congele no freezer. E perto da véspera do Natal, descongele e coma, porque são as castanhas do Paraná. Não precisa comprar castanha portuguesa. Pega pinhão e põe no peru do Natal, no assado do Natal, no arroz do Natal, na farofa do Natal. Para quem não é fã da uva passa, né, secretário, utiliza o pinhão, que é a nossa semente. Eu e Margarita sempre fazemos pratos de pinhão, gostamos muito. E é uma delícia. Sim, tudo que é da terra é muito bonito, né? Eu soube que anteontem houve uma experiência lá no restaurante do Saltinho, em Tijucas do Sul, aonde o Felipe Thiago de Jesus, que é da Secretaria de Segurança Alimentar de Curitiba, ofereceu para o chefe do Saltinho um arroz de champignons da Mata dos Pinheiros. Nós sempre achamos que cogumelos, champignons aqui são só todos venenosos e só queremos comer shiitake, cogumelo de japonês. Mas agora vai começar a ter uma linha de cogumelos curitibanos e paranaenses. Mas mais que isso, o Paraná se desdobra na maravilha da escarpa devoniana, que é essa cicatriz do dilúvio, que é representada por Vila Velha, pelo seu cenário pré-histórico, pelas profundas furnas, que são cicatrizes também desse tecido, de um tempo em que a África era unida ao Brasil e houve um cataclismo e os continentes se separaram. Foi aí então que a Índia se soltou da África e foi grudar lá em cima, no outro pedaço do mundo que se chamava Laurásia, e separou a América do Norte também da Europa, e nasceu o mundo com o desenho que hoje nós temos. Isso tudo está na escarpa devoniana, está na região dos Campos Gerais, lá onde vivem os urubus reis, os veados campeiros e, sobremaneira, os lobos guará, que são muito mais bonitos pessoalmente do que na nota de R$200. Segue adiante o Paraná para esse norte fabuloso que plantou café e colheu cidades. São 250 cidades. Até o momento em que os gaúchos, subindo do sul,
depois da revolta dos tropeiros, depois do sudoeste inteiro, encontram os paulistas que desceram do norte. E em Assis Chateaubriand, o Paraná fica pronto. É ali que as duas ondas de povoação, somadas às populações tradicionais das 9 primeiras cidades do Paraná, que eram Paranaguá, Antonina, Guaraqueçaba, Morretes, Guaratuba, Castro, Curitiba, Alapa e Guarapuava, quando essas cidades antigas se encontram com as cidades novas, daí o Paraná fica pronto. Aí vem o governador Ney Braga, com a sua ousadia, e junto com o Paulo Pimentel, que também foi governador, de rasgar a rodovia do Café, unindo o norte a Curitiba. E daí melhora, porque daí o Paraná fica todo dos paranaenses. Porque havia umas pessoas paulistanas do norte do estado que diziam que lá embaixo é o Paraná, aqui em cima é o Paraná-Pamonha. Ficavam muito brabos que não tinham assistência do governo de Curitiba. Mas daí o Café fez o milagre, derramou dinheiro, Curitiba fez a Praça 19 de Dezembro com um gigante de pedra olhando para o oeste para dizer que era para ocupar o território inteiro. É a praça que nós chamamos de Praça do Homem Nu. Nasce o Centro Cívico, o Palácio Iguaçu é o primeiro grande prédio modernista do Brasil. O urbanismo de Curitiba se faz extraordinário. Viramos depois a cidade da primeira universidade, a cidade do primeiro Instituto de Planejamento Urbano do Brasil, a cidade mais inteligente do mundo, a comunidade mais inteligente do mundo. E depois vem todas as outras grandes cidades do Paraná. Paranaguá, com seu porto de 70 milhões de toneladas por ano embarcadas para alimentar o mundo. Guaratuba com a sua beleza, Caiobá, Guaraqueçaba de maneira tão linda com a sua igrejinha do Senhor Bom Jesus dos Perdões. E depois as cidades metropolitanas tão lindas, com todas as colônias de estrangeiros em volta, de europeus em volta. Depois avança para os Campos Gerais, chega na maravilha dessa Ucrânia transplantada, que é Prudentópolis, Irati, Prudentópolis, Guarapuava, são terras de cascatas maravilhosas. Todo mundo só fala do Iguaçu, mas ninguém se lembra, por exemplo, do Salto São Francisco, do Salto do Pinho, do Salto da Alegrave, das cachoeiras de Irati, que são lindíssimas também. E depois avança em direção a Castro, a Jaguariaíva, as terras do Lobo-Guará, e por fim até chegar em Adrianópolis, onde há uma floresta de laureáceas, que são árvores de louro, lá onde vivem também onças pintadas e catetos. Eu procurei mostrar para vocês, de Guaíra a Paranaguá, de Foz do Iguaçu a Guaraqueçaba, a grandeza e a beleza do Paraná. Eu espero que eu tenha conseguido fabricar no imaginário de vocês esse amor do Paraná que é tão meu, que é o que nos faz inspirados a cantar, junto com Domingos Nascimento e Bento Mussurunga, o nosso hino. Dentre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fulgir. Paraná, serás luzeiro, avante, avante, para o porvir. O Paraná é tudo de bom. Se alguém tinha dúvida de uma paixão, eu acho que com esse relato está apaixonado. Que bom, a gente está em tantas emissoras pelo Paraná, secretário, e é tão importante que a gente cite, sim, né, essa cidade. Se houver alguém que for capaz de amar o Paraná com a minha intensidade, eu voto nele. Secretário Rafael Greca, muito obrigada. A gente gostaria que o senhor, então, deixasse um recado quando se fala de
amor à natureza, respeito às forças da natureza, e para que a gente inspire essa nova geração a cada vez mais, né, o conceito de sustentabilidade como um todo. Piás e meninas do Paraná, não tem planeta B, a Terra é uma só, nós precisamos dar um futuro para o nosso grande passado, nós vamos dos dinossauros de Cruzeiro do Oeste, que são dinossauros com nome paranaense, tem um deles que chama-se Vesperensis paranaensis, até os pinheiros petrificados de Prudentópolis, esse é o nosso passado. As pedras do cais de Paranaguá também é o nosso passado. As igrejas do litoral são o nosso passado. Mas o nosso futuro é a energia vibrante das nossas hidrelétricas, das nossas pequenas centrais hidrelétricas, dos nossos laboratórios, onde pessoas como a professora Maria Ângela Hungria são capazes de inocular sustentabilidade nas raízes das plantas de soja e fazer com que o mundo possa comer sem veneno daqui para frente. Esse é o nosso Paraná. É uma terra de promissão. É a terra que Dom Pedro II escolheu o nome. Sabe que o Visconde de Guarapuava queria que a província nova, em 1853, se chamasse Província de Guarapuava. O Barão dos Campos Gerais queria que se chamasse Província dos Campos Gerais. A turma de Curitiba queria que se chamasse Província de Curitiba. E o Visconde de Nácar queria que se chamasse Província de Paranaguá. E daí cada um puxava para o seu lado, mas Pedro II, com um olhar grande, ele que falava tupi-guarani, olhou no mapa, viu a terra, viu a fronteira no limite com o Paraguai e com a Bolívia, e disse: será Paraná, terra grande, para um grande futuro. E o que queria dizer Paraná? Oceano. Oceano de oportunidades, grande como o mar, rio maior que o mar, o Paraná, orgulho do Brasil e grandeza da América do Sul e do mundo inteiro. Secretário, muito obrigada pela participação, muito obrigada por passar esse recado para todo o nosso Paraná. Seja sempre bem-vindo e que o senhor tenha longa vida, longa estrada aí ainda para cumprir com tanto amor e carinho ao nosso estado. Muito obrigada. Eu que agradeço e eu peço a todos os piás e meninas do Paraná que se liguem, porque a nossa terra mais bonita não há.